Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso programa Plantão Médico. Nesse tempo frio que nós estamos agora, nesse outono, as noites mais frias, e temos assim a condição da pessoa desenvolver mais viroses, problemas respiratórios, e aqui também tem a situação do asmático. Nós temos que falar um pouco sobre asma brônquica. Nessa época do ano, que as pessoas também se infectam mais com viroses, e com isso também podem, de certa forma, desencadear a asma. Nós vamos falar um pouco sobre a asma brônquica. O que é asma? Então, a asma é um distúrbio pela hiperatividade reversível do músculo liso traqueobronco, resultando em estreitamento das vias aéreas. Então, a pessoa tem um estímulo nas vias aéreas, esse músculo que tem nos brônquios e nos bronquíolos, ele se estreita, ele contrai, e a pessoa então começa a ter chiado e tosse e falta de ar. Então, asma é isso, é uma hiperatividade reversível, porque a pessoa tem aquela contração dos músculos e chia, mas depois ele volta ao estado anterior e para de chiar, principalmente com o tratamento instituído, e começa a tossir muito, e falta de ar. O asmático fica, às vezes, numa falta de ar angustiante, tendo que ser levado para pronto atendimento para poder receber medicação de urgência, porque ele está extremamente fadigado, cansado, chiando bastante. A asma, acredita-se que atinge mais ou menos 4% da população, em média é isso. E ela é mais frequente nos jovens, nas crianças e adolescentes, de 2 a 17 anos. Não quer dizer que não aparece asma na idade adulta, tem sim a asma da idade adulta, mas é mais frequente nessa idade. Basicamente, existem dois tipos de asma. Nós falamos na asma extrínseca e na asma intrínseca. A asma extrínseca, nós vamos falar sobre ela, é aquela asma que depende de alergenos externos, vamos dizer assim. E a asma intrínseca, ela não depende de alergeno externo, é própria daquele indivíduo, e ele é asmático por natureza, determinado até de certa forma uma influência familiar. Então a extrínseca é caracterizada por crise da infância, é aquele menino que começa bem cedo a chiar, e varia com as estações do ano. Agora, por exemplo, o outono, começando, depois vem o inverno, nessa época tem mais crise de asma. E há sempre uma história alérgica definida. Então a gente sempre encontra uma tendência alérgica. Ou a criança tem uma atopia de pele, aquelas lesões com a coceira na pele, às vezes fazendo eczemas, Tem alergia a produtos inaláveis, vamos supor, poeiras, pólen, cheiros fortes, perfume, animais. Então a gente encontra nessa história da criança um fenômeno alérgico. Então a gente chama essa asma de extrínseca, ou seja, ambiental. Depende de fatores ambientais para estimular o aparecimento da crise. Agora, já a asma intrínseca, ela geralmente começa mais tarde. Não é da criança nem do adolescente, geralmente depois dos 30 anos de idade. E tende a ser perene e mais severa. Então a asma começa no indivíduo com mais de 30 anos, ela é mais perene, é mais duradoura e muito mais severa, às vezes, com dificuldade no tratamento. Às vezes resistente a determinados tipos de medicamento. Então, nesse caso, um agente alérgico não é identificado. A pessoa não tem uma alergia a pólen, não tem a poeira, cheiro forte. Vem aquela asma, então, que nós chamamos intrínseca, própria da natureza daquele paciente. Não é uma asma alérgica. Os alergenos inaláveis, identificados pela história, principalmente são o pó domiciliar. O pó domiciliar é aquele que tem fungos, que tem ácaros no pó. O pó de rua, por exemplo, que toma sol e tal, não é uma poeira tão prejudicial quanto a poeira domiciliar. A poeira domiciliar tem umidade, tem mofo, tem fungos do ar, E às vezes ali nós temos ainda pelo de animais, tem pessoas asmáticas, que tem
animais em casa que soltam pelo, passarinhos que soltam penas. Então isso aí é terrível para o asmático. Eu tenho um cachorrinho, doutor, gosto muito desse cachorrinho desde criança, desde recém-nascido. Gente, mas quem tem asma não tem condição. Às vezes uma pessoa chega, fuma dentro de casa, tem um asmático, como que vai fumar perto do asmático? Ele vai ficar ruim, não pode. É preciso também uma colaboração nesse aspecto, né? Então mofo, poeira, cheiro forte, isso tem que ser controlado para aquelas asmas extrínsecas, né, que dependem dos alergênios. Agentes irritativos também são importantes no desencadeamento de crise. Por exemplo, infecções viróticas. Às vezes a pessoa está boa, está asmático, mas está bem. De repente pega uma gripe, aí começa a chiar, poluição. Tem determinados meses do ano que são mais poluídos, meses que tem pouca chuva, meses que tem muita poeira, quem mora perto de fábricas, né? Que poluição de fumaça, etc. Quem fuma, acabei de dizer, né? Dentro de casa, às vezes tendo um asmático, às vezes a pessoa é asmática e fuma também, a gente tem casos no consultório. Como é que pode um asmático fumar? Mas existe caso. O ar frio, muitas vezes, a pessoa toma uma corrente fria, de repente começa a tossir, começa a chiar, né? Acredita-se também que fatores psicológicos influenciam na crise de asma. Pessoa que tem um estresse muito grande pode desencadear uma asma? Sim. Em muitos pacientes, a crise de asma começa com tosse e cheira. Tosse e cheira forte. Geralmente seguida daquele aperto no peito e falta de ar, né? As crises frequentemente ocorrem à noite, porque à noite o ar está mais assim parado ali, a pessoa está tendo quase que um ambiente ali onde não tem renovação de ar, então é muito mais frequente a crise noturna no asmático, né? Nós sabemos que diagnosticar asma não é difícil, também não é difícil tratar, só que a gente tem que fazer um diagnóstico preciso para ver se aquilo é uma asma mesmo. De repente a pessoa tem outros problemas, ela tem situações outras no pulmão, tem uma fibrose pulmonar, ela tem uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Tem que saber qual é o diagnóstico daquela pessoa. Diagnosticado asma, então evidentemente a gente tem que fazer o quê? Um raio-x de tórax, né? Vamos fazer um raio-x de tórax, lá vai ver o pulmão, aquele pulmão hiperinsuflado, né? Que a gente vê o pulmão muito preto, vamos dizer assim, hiperinsuflado, por causa da asma, né? A gente faz os testes de função respiratória, a espirometria, que vai nos dizer a capacidade respiratória daquele paciente, se ele tem a capacidade ventilatória prejudicada, né? Então, vai ter um diagnóstico preciso. E isso é uma avaliação que quando a gente faz junto com outros exames de laboratório e outros, a gente acaba tendo um diagnóstico preciso e conduzindo o paciente para um tratamento adequado. O tratamento da asma é eficiente desde que seja bem orientado. O diagnóstico preciso e a orientação bem feita, né? Toda doença é assim, é preciso de um diagnóstico preciso, né? Devem ser evitados, já falei aqui, poeira domiciliar, é a pior poeira que tem, pior do que a de rua. Você entendeu? A poeira dentro de casa, quarto fechado, de jeito nenhum. Casa aberta, quem tem asma, casa ventilada, o ar circulando dentro de casa, janelas abertas, o sol batendo dentro do quarto, pouco cobertor, travesseiro no sol, roupas, lavar com frequência por causa do ácaro, fumo que fica na roupa, né? Os ácaros devem ser combatidos de alguma forma. Eles não podem, eles acabam irritando mais as vias aéreas. Os asmáticos não devem fumar. Não é possível o camarada com asma fumando. E a gente vê casos, como eu disse aqui. E nem fica perto de quem fuma. Porque quem fica perto de quem fuma, 20% daquela outra pessoa. Então é um fumante chamado passivo, que também se prejudica, que pode ter câncer de pulmão pelo cigarro também, né? Pacientes ansiosos têm que fazer psicoterapia. Então se o paciente tem crise de asma despertadas pelo estresse, pela ansiedade, ele tem que passar no psicólogo, tem que passar no psiquiatra. Às vezes é uma pessoa depressiva, muito ansiosa, precisa controlar aquele lado também, isso é importante. Alguns pacientes se beneficiam de testes alérgicos e vacinas apropriadas. Muitas vezes você faz os testes, vê que a pessoa é alérgica a um determinado
pelo de animais, a determinados tipos de alimentos, etc., você às vezes pode fazer determinadas vacinas, né? E fazer durante um tempo vacinas subcutâneas, de semana em semana, vai sensibilizando a pessoa àquele alergeno. E são vacinas que duram muito tempo, às vezes fica um ano vacinando ou mais. Em certos casos pode dar certo, em outros não. Mas o asmático tem tratamento, o tratamento é eficiente, desde que bem diagnosticado. Então, sobre asma, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.